Olá, caríssimos irmãos! Uma coisa importante em nossa vida é ser grato a Deus pelas pessoas que nos auxiliam. Elas, sabendo ou não de que sua influência colaborou para a nossa vida, para o nosso crescimento de caráter, para a nossa fé, enfim, para o nosso amadurecimento. Entre o final de 1998 e início de 1999, eu estava em uma mudança de vida no que se refere à fé. Apesar de ter sido batizado no início, um mês apenas de vida, em 1981, minha família ainda demoraria um tempo para participar da igreja, se converter efetivamente. Eu mesmo, apesar de ter feito a primeira comunhão em 92, apenas 4 anos depois, em 1996, ia começar a ter participação ativa no grupo de jovens, mas ainda não havia conversão. Estava ali mais pelos amigos do que pela fé. Mas, após o crisma, em 25 de outubro de 1998, a participação com os amigos, agora mais intensa, e claro, a explosão midiática do padre Marcelo Rossi, trouxeram nossa atenção à Igreja Católica. Fora isso ainda, uma protestante que me questionava e eu não tinha resposta. Daí que a necessidade era estudar e saber como responder. Como naquele período havia uma busca e procura enormes, retorno a devoções, adoração ao Santíssimo, parecia que tudo estava esquecido antes, em todos os lugares. Isto era fruto de um período frio de espiritualidade do que se refere a tudo na igreja. Mas, se havia aquela triste politização da fé em fiéis e clérigos, aos poucos ia aquecendo grupos de pessoas em movimentos, e um dos movimentos que ganha o seu espaço foi a Renovação Carismática Católica e as novas comunidades. Dentre elas, a que penso ser a de maior influência por um longo período foi a comunidade Canção Nova. Dali apareceu um padre pregando. Quem é ele? Parece normal hoje em dia padres pregarem, pregadores leigos bons, mas não era bem assim. Mesmo o padre Marcelo Rossi não era pregador. Ele mesmo dizia isso, que seu dom era a oração e que a pregação dele era curta e bem curtinha. Além disso, ainda enfrentávamos um tempo em que comunidades, o que se tinha era o ambão quase transformado em palanque político. Então aparecer um padre explicando as coisas, colocando interpretações espirituais, referenciando santos, era diferente do que ouvimos até aquele momento. Para quem hoje reclama, acredite, meus amigos, procurar livros, formação de qualidade era muito difícil. Para nós, em alguns pontos, era ter de se formar sozinho. Então, aos amigos que hoje reclamam como se tudo estivesse errado, calma! Você só tem a chance de falar e defender com mais afinco a tradição da igreja porque esse padre e a comunidade dele traziam diversas devoções que pareciam esquecidas. Goste ou não é isso. Porém, voltemos ao assunto. O que eu realmente estava procurando eram respostas. Respostas para poder responder a protestante. E com o surgimento de livrarias católicas mais próximas de casa, e na época eu morava em Carapicuíba, me ajudaram ainda mais. Em complemento, fizemos amizade com membros do grupo de oração Boa Nova. Um deles, o Odivaldo, possuía uma vasta quantidade de vídeos, e fitas cassete de pregações, palestras, shows, e várias delas eram desses pregadores, e dentre eles, daquele que, por vários, inclusive também pelo padre Marcelo Rossi, era chamado de pai, um pai espiritual. E ele o era, pois além de ter sido a ferramenta que Deus utilizou para a conversão, ainda ensinou e formou muitos deles, fora que ele era o fundador da comunidade Canção Nova. Sim, falo daquele que na época era chamado de Padre Jonas Abib. Nascido em Elias Fausto, na data de 21 de 12 de 1936, interior de São Paulo, seus pais eram Sérgio Abib, de ascendência sírio-libanesa, e Josefa Pacheco, de ascendência italiana. Aos 7 anos de idade, iniciou o curso de primeiro grau no Colégio Padre Moy, dirigido pelas Irmãs da Providência de Gap. Aos 12 anos, passou a estudar no Liceu Coração de Jesus e trabalhar nas oficinas de artes gráficas, setor de encadernação. Aos 13 anos foi transferido para o ginásio São Manuel de Lavrinhas, em São Paulo, com o objetivo de integrar-se no seminário salesiano, de onde mais tarde partiu para Pindamonhangaba, em São Paulo, para fazer o segundo grau no Instituto do Coração Eucarístico. Em seguida, para Lorena, em São Paulo, para estudar filosofia no Instituto Salesiano de Filosofia e Pedagogia. Terminada esta etapa, cursou teologia em São Paulo no Instituto Teológico Salesiano Pio XI,
do Alto da Lapa e foi ordenado sacerdote pela Ordem Salesiana pela imposição das mãos de Dom Antônio Barbosa, então arcebispo de Campo Grande, em 8 de dezembro de 1964, tendo escolhido o seguinte lema: feito tudo para todos. Recém-ordenado padre, começou em São Paulo a trabalhar com os jovens, dando aulas na Faculdade de Ciências e Letras de Lorena, em São Paulo, e promovendo encontros e retiros, principalmente na região do Vale do Paraíba, também em São Paulo. Em 1971, Padre Jonas Abib teve uma experiência de oração num retiro promovido pela Renovação Carismática, marcando sua vida e ministério, tendo se tornado, desde o início, uma das principais lideranças desse movimento eclesial. Sua vida também foi marcada pela música, sendo um dos pioneiros da música católica popular brasileira, atuando como compositor e cantor católico. Tanto que em 1976 é produzido o LP Canções Latino-Americanas para Orar no Espírito. É o terceiro e último álbum de uma coleção de discos lançada pela gravadora Paulinas nos anos 70, com canções cantadas em grupos de oração da Renovação Carismática Católica a fim de popularizá-las. Participa com o grupo vocal Os Titulares do Ritmo e o grupo Ed Paul. O solo é do Padre Jonas Abib. Desde então, o padre teve muitos trabalhos musicais em LPs, CDs e composições diversas que se cantam até hoje, e até DVDs gravados em apresentações ao vivo de suas maiores composições. Mas, logicamente, Padre Jonas Abib é lembrado pela comunidade ao qual fundou, a comunidade Canção Nova. Em 1978, Padre Jonas Abib, junto com um pequeno grupo de jovens, fundou a comunidade Canção Nova. Em 1980, a Canção Nova passou a atuar nos meios de comunicação com a Rádio Canção Nova, no município de Cachoeira Paulista, hoje com potência que abrange todo o Brasil. A partir de 1989, a comunidade Canção Nova começou a atuar como uma retransmissora de TV, a Canção Nova pela TVE do Rio de Janeiro. Em 2004, juntamente com a comunidade Canção Nova, inaugurou o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, um local para mais de 80 mil pessoas. Padre Jonas Abib é presidente da Fundação João Paulo II e membro do Conselho da Renovação Carismática Católica, além de outras funções. Em 9 de outubro de 2007, Padre Jonas Abib recebe o título de Monsenhor. É a partir daqui que ele passa a ser chamado Monsenhor Jonas Abib. O Papa Bento XVI concedeu ao sacerdote o título que é dado a padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e aos fiéis em suas dioceses. O pedido oficial foi feito pelo bispo da Diocese de Lorena, Dom Benedito Beni dos Santos. A cerimônia de investidura ocorreu 8 dias depois em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. No mesmo ano, recebeu o título de corepiscopo na Igreja Maronita, concedido pela Eparquia Maronita do Brasil, por meio de Dom Edgar Madi. Tal título é a maior honraria que um presbítero maronita pode receber abaixo do bispo e é concedida diretamente pelo patriarca maronita. A cerimônia de investidura ocorreu no dia do aniversário de Monsenhor Jonas Abib, na Catedral Maronita de Nossa Senhora do Líbano. A família paterna de Monsenhor Jonas Abib era originalmente ligada à Igreja Maronita, pois seu avô fora diácono da mesma quando estava no Líbano. É tanto que Monsenhor Jonas teve de pedir permissão à Eparquia Maronita do Brasil para se tornar diácono e presbítero pelo rito romano. No ano de 2008, a Canção Nova recebeu o reconhecimento pontifício da Igreja, que atesta que ela é, a partir de então, uma associação internacional de fiéis. Bom, isto seria a base para trazer aqui um pouco do que vi e do que conheci do Monsenhor Jonas Abib e que completaria mostrando um pouco dos livros de CD que eu possuo, contando algumas histórias pessoais e até fazendo imitações. Sim, meus amigos, eu costumava fazer imitações do Padre Jonas cantando. Inclusive, por conta dessas imitações, eu estava tentando contato com a Canção Nova para que eu pudesse fazer a homenagem sem nenhum problema. Só que acontece que com as coisas já meio que organizadas, apesar de eu ainda não ter tido contato com a Canção Nova, no dia 12/12 de 2022, eu estava olhando o celular e fui surpreendido pela notícia de que às 10h14 do dia 12/12, aos 85 anos, Monsenhor Jonas Abib havia falecido e, conforme anúncio da comunidade, por razões de insuficiência respiratória, por broncoaspiração
e disfagia motora. A ideia era que tal homenagem ocorresse normalmente hoje, no dia 21/12, onde é o aniversário natalício seria de 86 anos do Monsenhor Jonas Abib. Não seria uma homenagem póstuma, mas uma homenagem natural e cotidiana em agradecimento a quem foi de grande referência a mim e a tantos amigos próximos. Para você que ficou aqui ainda no vídeo, então vou mostrar para vocês um pouco do material que eu tenho do Padre Jonas. Dentre eles, eu não tenho mais o livro, mas li muito, né? Na verdade, li, e o que eu li muito foi a Bíblia, que foi a Bíblia no meu dia a dia. Me ajudou muito e veja, até, né, quem conhece sabe que ele pede para você ter um caderno. Então eu tinha os cadernos, escrevia, né, a mensagem de Deus para mim e colocava também aqui na Bíblia. Eu marcava com cores o que era promessa, o que era ordem, o que era princípio eterno. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu marcava. Essa Bíblia é bem antiga, ela já está com algumas páginas soltas, então eu não uso ela, mas deixei guardada porque tem exatamente essa lembrança aqui do que eu marcava. Então eu ia estudando, ia verificando e tudo mais. Os livros que eu tive do Padre Jonas não foram muitos, tá? Porque os livros do Padre Jonas, tirando, se eu não me engano, o Sim Sim Não Não, mas eu acho que ele também são coleções de palestras, né? E eu tive muita fita, muito cassete. Além de ter pego emprestado, como eu contei um pouquinho antes da gente dar a biografia do Padre Jonas, eu tive alguns livros. O mais novo é o Vocação, um desafio de amor, que está até ele aqui já é Monsenhor Jonas Abib, já era Monsenhor. Mas os outros ainda estavam como Padre Jonas. Esses daqui foram uma coleção de livros, né? Pão da Palavra. Aqui e aqui. Né? E cada um deles traziam partes do Evangelho, a gente lia com parábolas, então a gente fazia exatamente para o grupo de jovens. Os mais tradicionais, né? Os mais antigos que eu tenho, é a 4ª edição do Reinflama o Carisma de Deus que está em ti, aqui, né? Esse livro aqui, né? Já deve ter outra capa, tá, gente? Esses livros aqui foram atualizados. E o livro que eu menciono, que foi o livro que me ajudou e que a partir dele eu comecei a ler outros livros. Porque logo que eu tirei a dúvida em relação a Maria, que foi com esse livro aqui, Maria, Mulher do Gênesis ao Apocalipse, eu fui procurar mais. Então é daí que eu encontro a fé explicada, é daí que eu encontro, né, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Foi daqui, começou aqui, né? Então começou num livro simples, né, das palestras, porque aqui também são resumos de palestras, e daqui eu comecei a encontrar outros livros. Pois é, pregações. Pregações, então, como eu disse, eu tive muitas fitas, e fitas cassete, eram fitas de vídeo, e as fitas cassete, né, para ouvir no rádio ou para ouvir no Walkman, e as fitas de vídeo para a gente assistir pela TV. Né? Hoje eu tenho algumas coletâneas de pregações. Né? A última que eu comprei foi essa aqui, eu acredito no Fim dos Tempos, né? Que tem aqui umas 6 pregações e tem ainda um bônus em MP3. Até MP3 já é velho, né? A coletânea de palestras, né? Que essas coletâneas estavam saindo. Eu não sei quem riscou aqui. Isso aqui não é coisa minha, não. De riscar. O CD é meu. Os 7 CDs. São 7 palestras. Né? Vem aqui a coleção. Então eu tenho. E tenho esse daqui. Maria, a Mãe de Jesus. Que aqui, logo que estava surgindo a questão de CD, veja isso. Os CDs ganhando projeção com palestras, eles começaram a lançar também em CD algumas palestras. E essa de cura interior, O Pai Está Amando, que depois até virou música, né? Aqui. Isso aqui eles fizeram, eu lembro que fizeram uma campanha bem grande desse tema aqui. E os CDs de música, né? Eu tenho 4 CDs do Padre Jonas. Vamos lá.
Eu vou deixar o último, que não é um CD dele, mas que foi mencionado no trabalho que ele fez com a Paulinas, mas que a Paulinas nunca mais lançou essas canções para a música no espírito. Não, ela lançou uma coletânea chamada Canções para Orar. E aí que a Canções para Orar, o número 1, saíram com algumas músicas. Outras Canções para Orar também tem músicas do Padre Jonas, né? E aqui tem quais são as músicas que estão aqui, que tem Alegrai-vos sempre, Senhor quem entrará, Senhor meu Deus e Louvai Deus. Então essas músicas são do Padre Jonas e que ele cantou aqui. Um monte de gente canta Senhor meu Deus, hein? Senhor quem entrará, né, no santuário para te louvar. Como cantam, né? Hoje em dia também, no dia de todos os santos, o pessoal canta, né, músicas como Que Santidade de Vida, Sede Santos. Aqui, no CD Como é Linda a Nossa Família. Tenho esse, vou mostrar a contracapa também, aqui. Aí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse aqui parece até um pouquinho mais velho, né? O CD mais antigo. Eu não lembro agora qual dos dois tem mais tempo. Eu sei que eu comprei um, esse aqui já tá com essa parte aqui quebrada, mas o CD tá bonitinho. Ou não? Não, tá bonitinho. Opa! Quebrou a embalagem aqui, mas não, o CD tá direitinho. Tá? O CD tá bom. Funcionando. E a dos 25 anos, que também é uma coletânea, Não Dá Mais Pra Voltar. Aqui. Essa aqui ficou bem conhecida quando saiu. E é a partir daqui, né? É a partir daqui, ó, você que acha que quando a gente faz imitação, a gente tá sacaneando, olha, isso é uma bobeira, porque a pessoa que faz imitação, ela tá homenageando, entendeu? Eu gosto de algumas pessoas e eu faço questão de imitá-las, né? Exatamente por gostar delas. Ah, Leandro, mas você imita alguém que você não gosta? Até imito, mas eu evito. Porque a maioria das pessoas que eu imito são pessoas que eu gosto, né? Todo mundo sabe que eu imito o Kiko do Chaves, o narrador do Pica-Pau, o Silvio Santos, outros personagens de desenho animado. Eu já imitei até amigo do lado, assim, colega do lado, fazendo a voz da pessoa. E de cantores católicos, um que o pessoal sabe é o Eugênio Jorge, né? Então eu fazia o Eugênio Jorge. E eu peguei sem querer, uma vez, tentei fazer e consegui fazer o Monsenhor Jonas Abib cantando. E qual foi a música que eu fiz? Tanto as músicas dele mesmo, quanto outras, por exemplo, né, tem uma que está no Louvemos, a número 350, Faz-me Fiel, porque ele cantava muito nas palestras, né? Tem 2 palestras dele, só depois procure essa palestra. Você que toca na igreja, que canta, procura Meu Único Direito de Artista, a Cruz. É uma das coisas mais lindas que eu já vi dele. Uma das palestras mais maravilhosas que eu já vi. A outra é O Pai Cuida de Nós, ou é Deus Cuida de Nós, mas ela é do comecinho ali entre 99 e 2000, final do ano, né? E aí ele faz uma palestra explicando, né, essas questões que hoje a gente já sente muito mais próximo a respeito de algumas situações políticas, ideológicas, espirituais que a gente enfrenta. E quando eu falo isso, eu não falo de uma situaçãozinha, hein? No Brasil, não, geral, quando você faz uma análise do mundo todo, essa análise foi mais abrangente do padre, né? Mas voltando à questão da imitação, então uma das músicas que eu achava que tinha tudo a ver com o Padre Jonas, eu até achava que era dele, é aquela música da banda Dom, aquela Coração Adorador. Eu achava que era dele, achava que ele tinha composto e eles cantaram.
Fui ver, não é, realmente é da Banda Dom. Mas ela tem cara de Padre Jonas essa música, gente. Porque começa, derrama sobre mim, teu Espírito Senhor vem preencher o coração. E como é que eu fazia? Eu fazia o Eugênio Jorge cantando e depois o Padre Jonas cantando também. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador.